jovem feliz e unida, agradecer a ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom dia. Quinta-feira, dia 11 de dezembro, que mais uma vez nos achegamos ao coração de Deus, para esse nosso momento de oração comunitário, dia em que nós trazemos a nossa vida e a vida de todos aqueles pelos quais nós queremos rezar, pela saúde física, saúde espiritual, pela comunhão, diálogo, partilha em nossas famílias, pela fraternidade que deve ser evidente também na nossa vivência comunitária, por aqueles que têm o seu trabalho, pelos desempregados, por todos aqueles que passam por aflições e por dificuldades. Tudo isso recolhemos de modo generoso e também de modo muito aberto para que a vontade de Deus possa se realizar em nossas vidas. E hoje nós nos alegramos com a vida, com o dom da vida de Valdemar Souza, Isolina Folador e Márcia Zoen, que fazem aniversário. A você também que completa mais um ano de vida, o nosso abraço, o nosso carinho, nossos votos de muita saúde e também de muitas bênçãos. Assim então nós nos aproximamos de Deus pedindo pela nossa vida e sobretudo também para que nós nesse tempo do advento possamos preparar o nosso presépio interior para que o Senhor Jesus entre e faça morada. O amor deseja ardentemente ver a Deus. Vendo o mundo oprimido pelo temor, Deus procura continuamente chamá-lo com amor, convidá-lo com a sua graça, segurá-lo com a caridade, abraçá-lo com afeto. Por isso purifica com o castigo do dilúvio a terra que se tinha inveterado do mal. Chama Noé para gerar um mundo novo, encoraja-o com palavras afetuosas, concede-lhe sua confiante amizade, o instrui com bondade acerca do presente e anima-o com sua graça a respeito do futuro. E já não se limita a dar-lhe ordens, mas, tomando parte do seu trabalho, encerra na arca toda aquela descendência que havia de perdurar por todos os tempos, para que esta aliança de amor acabasse com o temor da servidão e se conservasse na comunhão de amor o que fora salvo com a comunhão de esforços. Por esse motivo chama Abraão dentre os pagãos, engrandece o seu nome, torna-o pai dos crentes, acompanha-o em sua viagem, protege-o entre os estrangeiros, cumula-o de bens, exalta-o com vitórias, dá-lhe a garantia de suas promessas, livra-o das injúrias, torna-se seu hóspede, maravilha-o com o nascimento de um filho que ele já não podia esperar. Tudo isso a fim de que, acumulado de tantos benefícios, atraído pela grande doçura da caridade divina, aprendesse a amar a Deus e não mais temê-lo, a honrá-lo com amor e não com medo. Por isso também consola em sonhos a Jacó quando fugia, desafia-o para um combate em seu regresso e na luta aperta-o nos braços, para que não temesse, porém amasse o instigador do combate. Por isso ainda chama Moisés na própria língua e fala-lhe com afeto paterno, convidando-o a ser o libertador de seu povo. Em todos esses fatos que relembramos, de tal modo a chama da caridade divina inflamou o coração dos homens, e o inebriamento do amor de Deus penetrou seus sentidos, que, cheios de afeto, começaram a desejar ver a Deus com os olhos do corpo. Deus que o mundo não pode conter, como o olhar limitado do homem o abrangeria. Mas o que deve ser, o que é possível, não é a regra do amor. O amor ignora as leis, não tem regra, desconhece medida. O amor não desiste perante o impossível, não desanima diante das dificuldades. O amor, se não alcança o que deseja, chega a matar o que ama. Vai para onde é atraído e não para onde deveria ir. O amor gera o desejo, cresce com ardor e pretende o impossível. E que mais? O amor não pode deixar de ver o que ama. Por isso todos os santos consideravam pouca coisa toda recompensa, enquanto não vissem a Deus. Por isso mesmo, o amor que deseja ver a Deus, vê-se impelido, para além de todo raciocínio, pelo fervor da piedade. Por isso Moisés se atreve a dizer: se encontrei graça na vossa presença, mostrai-me o vosso rosto. Por isso diz também o salmista: não me escondais a vossa face.
Por isso, enfim, até os próprios pagãos, no meio de seus erros, modelaram ídolos para poderem ver com seus próprios olhos o objeto de seu culto. O amor que deseja ardentemente ver a Deus. Esse que é dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo, sem dúvida alguma fala de modo muito atual ao coração nosso, visto que nós estamos nessa preparação para o Natal do Senhor Jesus, desejamos ardentemente, ansiosamente ver a Jesus. E como ver a Jesus hoje, meus irmãos e minhas irmãs? Quando nós fomentamos a comunhão, a partilha, quando nós diminuímos as distâncias, quando nós clamamos e realizamos pelos nossos projetos, pelo nosso discipulado, a justiça querida por Deus. Então é possível sim ver a Deus nas coisas mais simples e mais pequenas. E tudo o que o amor impulsiona, sem dúvida alguma, vê sim a Deus, sobretudo na vida dos irmãos e também, é claro, na vivência das nossas comunidades. E para a nossa reflexão no dia de hoje, temos o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 11 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus à multidão: em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e são os violentos que o conquistam. Com efeito, todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis aceitar, ele é Elias que há de vir. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Dentro de um momento histórico, meus amados irmãos e irmãs, a missão de João Batista é proclamar o término do tempo de espera. Por isso que dentro dessa nossa dinâmica de fé e dentro do ano litúrgico, nós vivenciamos esse tempo do advento como tempo de esperança, da feliz esperança, do cumprimento das promessas, de um Deus que não é um Deus indiferente ao seu povo, mas que é presença forte que se faz de fato homem para caminhar junto com o seu povo. E isso abre para todos nós uma nova história, novas possibilidades, a nova criação, a nova humanidade a qual nós somos chamados. E assim sendo, dentro deste mistério, o qual João Batista anuncia e que se completa de modo claro na pessoa de Jesus Cristo, é necessário que nós, dentro dos sacramentos que recebemos de modo particular pelo batismo, sejamos introduzidos numa fé que adere de modo livre e pessoal. A fé, ela é uma escolha e uma decisão pessoal, a partir de um chamado, a partir de um dom. Quando somos chamados à vida, o Senhor Jesus, nosso Deus, traz ao coração nosso o sentido claro de existir. Quando nós somos batizados, nós passamos a existir dentro dessa dinâmica de fé, aonde nós somos convidados a sermos conscientes de que não é somente anunciar, não é somente entender, saber, conhecer, mas é preciso também ter como modo de vida. Por isso que João Batista é uma figura muito importante dentro da dinâmica de nossa fé. É o único dos santos em qual é comemorado o seu nascimento e o seu martírio. E justamente por isso, porque ele adere a um modo de vida totalmente novo, totalmente diferente. E assim sendo, é preciso que nós façamos uma opção clara de renovar, de não ficarmos mais com aquilo que é velho, de não escorarmos ou permanecermos em estruturas ou em posturas caducas, porque Jesus nos chama constantemente a uma vida nova. E justamente porque essa vida nos é dada como dom e como graça, cabe apenas que o nosso coração esteja disponível para acolhê-la. No dia de hoje, nesta quinta-feira, abra o seu coração à graça de Deus e deixe com que esta graça conduza seus passos, conduza suas escolhas, conduza o seu caminho. Deixe com que a graça dos sacramentos que você já recebeu possa impulsionar a você desejar sempre ansiosamente por uma vida nova,
vida nova que nos é dada todos os dias, para que nós possamos encontrar o Pai e para que nós possamos encontrar a plena vida junto dele. Que Deus nos ajude e que a força desta palavra no dia de hoje nos conduza sempre mais à novidade, sempre mais ao amor de Deus, no serviço aos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Pedro, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a você pela sua companhia no início deste nosso dia. Desejo a você um excelente dia, bom trabalho, bons estudos e nos vemos amanhã com a graça de Deus. Grande abraço. Tua igreja, Senhor.